Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar aqui sobre analgesia dentro da aromaterapia. E aí, antes da gente falar sobre óleos essenciais e mecanismos analgésicos que a gente encontra dentro da aromaterapia, é bom a gente fazer uma diferenciação bastante simples entre analgesia e antalgia. Quando a gente está falando de analgesia, a gente está falando de parar a dor, e quando a gente está falando de antalgia, a gente está falando de diminuir a dor. E os óleos essenciais, muitas vezes, eles estarão atuando como antálgicos até mais do que como analgésicos. Outra coisa que é importante também a gente saber sobre dor é que esse é um fenômeno bastante complexo, porque a dor ela tem um lado que é fisiológico, mas tem um lado também que é psíquico. Então, enquanto é um fenômeno fisiológico, a gente está falando de sensação de dor. E enquanto um fenômeno psíquico, a gente vai estar falando da percepção da dor. O que acontece é que quando o nosso organismo identifica um estímulo nocivo, seja ele interno, seja ele do meio externo, esse estímulo nocivo é identificado pelos receptores de dor que a gente tem no nosso corpo. Esses receptores eles são chamados de nociceptores e esse estímulo é enviado para o nosso cérebro. Então, nesse fenômeno que é chamado de sensação de dor, mas que a gente dá um nome de nocicepção. Quando esse estímulo chega no nosso cérebro, daí vai acontecer o fenômeno da interpretação desse estímulo nociceptivo. E aí vem o que nós chamamos então de percepção de dor. A percepção de dor, ela não depende apenas da intensidade desse estímulo nocivo. Ela vai depender também dos valores culturais, da maneira como a pessoa encara a dor, do estado de saúde dela, de maneira que existem muitas interferências na percepção de dor, de modo que um mesmo estímulo nocivo aplicado em duas pessoas diferentes pode provocar uma percepção de dor igualmente diferente entre essas duas pessoas. Bom, falando sobre as estratégias utilizadas para fazer o manejo da dor, a gente pode primeiramente pensar em dessensibilizar esses receptores para dor que existem no nosso corpo. Porque daí uma hora que chega o estímulo nocivo, esses receptores estão dessensibilizados e eles não conseguem mais perceber, ou melhor, não conseguem mais identificar esse estímulo nocivo. Outra coisa que é possível fazer também é, embora esses receptores identifiquem o estímulo nocivo, o impulso não chega para o cérebro. Então, é uma outra estratégia também para fazer essa ação analgésica através de substâncias ativas. Depois, é possível também modular a intensidade da dor e é possível também modular a percepção da dor. Quando a gente vai estar falando dos óleos essenciais, a gente utiliza principalmente três estratégias. Existe uma estratégia que a gente utiliza que ela funciona mais no médio e no longo prazo, que é a estratégia de utilizar óleos essenciais de potencial anti-inflamatório para dar alívio a um processo inflamatório que está gerando dor. Porque justamente a resposta inflamatória no nosso organismo, ela provoca dor. Então, uma vez que você consiga diminuir a inflamação, consequentemente você diminui aquela dor. Agora, é claro que isso, dentro da aromaterapia, a gente não vai estar fazendo para aquelas dores agudas, de grande intensidade. Isso funciona mais, por exemplo, quando a pessoa tem algum tipo de dor mais crônica, ou quando você está visando um manejo de dor, mas com algumas semanas de utilização daquelas substâncias, né? E aí tem muitos óleos essenciais que são anti-inflamatórios. A gente tem os óleos que são ricos em sesquiterpenos, como é o caso da copaíba, como é o caso da erva baleeira, o caso da camomila azul, enfim, tem muitos óleos essenciais realmente com potencial anti-inflamatório bastante interessante. Depois, a outra estratégia que a gente teria é utilizar óleos essenciais que se acoplam em receptores para frio e calor intenso que a gente tem na nossa pele. Esses óleos essenciais, eles fazem analgesia tópica daquele mesmo jeito que a gente está acostumado quando a gente utiliza os emplastros, que são gelados e a gente compra na farmácia. Esses emplastros eles são feitos com substâncias refrescantes e às vezes substâncias que são aquecedoras. E essas substâncias existem nos óleos essenciais. Então eu estou falando de mentol, que está na hortelã-pimenta, estou falando de cânfora, que está no óleo de alecrim quimiotipo 1, estou falando de salicilato de metila, que está no óleo de wintergreen e bétula doce, e até em menor extensão, 1,8 cineol, que está nos óleos de eucalipto glóbulos e radiata. Por outro lado, a gente também tem óleos essenciais que aquecem bastante a nossa pele e isso vai provocar quase que o mesmo efeito, então, analgésico tópico
que a gente tem com os óleos refrescantes. Normalmente, nesse caso, na aromaterapia, a gente vai estar preferindo utilizar as canelas, porque são ricas em cinnamaldeído, e de certa maneira também o cravo da Índia, porque é rico em eugenol. Existem outros óleos essenciais com substâncias que são bastante irritativas para a pele, que poderiam fazer essa analgesia tópica pelo calor, mas são substâncias muito complicadas para a gente utilizar quando elas estão numa concentração de óleo essencial, porque elas realmente colocam um risco importante tanto de irritação cutânea quanto de sensibilização cutânea. Estou falando de pimenta malagueta, por exemplo, né? Então a gente costuma não utilizar essas substâncias dentro da aromaterapia. A ideia é que quando o teu corpo está lidando com um processo com estímulo de frio intenso ou de calor intenso, ele não chega a identificar o estímulo nocivo, ou pelo menos passa batido pelo estímulo nocivo, vamos colocar nesses termos. E aí você tem aquela analgesia temporária. Quando aquele frescor ou aquele aquecimento eles passam, é a hora de você reaplicar esse óleo essencial, até que chega um momento aqueles receptores ficam dessensibilizados. E aí a terceira estratégia que a gente teria dentro da aromaterapia seria a gente modular a percepção da dor entrando num estado psíquico mais relaxado. Né? Existem muitos óleos essenciais que têm uma propriedade relaxante. Essas propriedades relaxantes, elas são todas dependentes de você gostar do cheiro desse óleo essencial, porque mesmo que um óleo seja descrito na tradição da aromaterapia como relaxante, você não gostar daquele cheiro, esse óleo não atuará como relaxante para você, né? E esses óleos essenciais, eles podem ser inalados para deixar a gente num estado mais relaxado, porque normalmente no estado relaxado, o nosso limiar de dor aumenta e, portanto, a gente percebe menos dor. A gente pode utilizar os óleos essenciais cítricos, que são agradáveis para muitas pessoas, alguns óleos de flores, que as pessoas também gostam bastante, os óleos que são destilados das folhas de algumas coníferas, principalmente os abetos, os espruces, que são muito gostosos e são descritos como óleos relaxantes também na literatura, né? Isso é bem interessante. Agora sim, a aromaterapia, ela não consegue lidar com a dor, principalmente uma dor de grande intensidade, da mesma maneira como alguns analgésicos e anestésicos também existem no mercado. Essa questão da anestesia, que seria o caso de você desligar os sentidos, como os anestésicos que são utilizados por inalação, por exemplo, em procedimentos hospitalares, cirúrgicos, exames, a gente não vai ter alguma coisa disso parecida dentro da aromaterapia, né? Agora, a gente também não tem analgésicos muito fortes dentro da aromaterapia, como são os analgésicos derivados, os opioides, né? Então, para a aromaterapia, faz mais sentido a gente utilizar os óleos essenciais quando o processo de dor é de baixa ou de média intensidade, porque realmente alguma coisa de grande intensidade, principalmente essas dores que são do pós-cirúrgico, dores do final da vida, dores oncológicas, por exemplo, talvez o recurso da aromaterapia não seja suficiente, mas sim, para dores que são de baixa e média intensidade ou dores que acabam sendo até um pouco mais crônicas, a aromaterapia é uma grande aliada, porque a gente tem várias estratégias de analgesia e de modulação da percepção de dor, das quais a gente pode lançar mão para auxiliar a dor que a pessoa esteja sentindo, enfim, ou até a gente mesmo que está com algum tipo de dor, né? Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Me fala se você já teve uma experiência de utilizar óleos essenciais para aliviar algum tipo de dor. Eu, por exemplo, tive uma época que usava muito hortelã-pimenta para dor de cabeça, tirar com a mão, né? Então quero saber da tua experiência, você coloca no comentário para mim, tá bom? Um beijo e até mais!